se alegrar nele. Aleluia, porque ele é fiel para dar vitória na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Se coloca de pé. Se coloca de pé nesta noite, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, irmão, sem ira e sem contenda. Vamos orar pelo nosso irmão. Eu tenho certeza que o Senhor já gerou uma palavra para as nossas vidas nesta noite. E esta palavra que vai te dar vitória, em nome de Jesus, amém? Grandioso Deus e eterno Pai, meu Senhor, eu sei que o teu servo já está nas tuas mãos, Senhor. Mas continua falando com a tua igreja, falando com o teu povo nesta noite, Senhor. Porque nós cremos que basta uma palavra. E o Senhor já gerou uma palavra nesta noite. Ah, Senhor, para falar com a tua igreja, porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, mas o Senhor está aqui para dar vitória para o teu povo, que veio aqui nesta noite com o coração sedento, para ouvir a tua palavra que tem poder, que tem autoridade para mudar a situação. Nós reconhecemos que a tua palavra tem poder, a tua palavra, Senhor, é a chave que abre e ninguém fecha, que também fecha e ninguém abre. A tua palavra é maravilhosa para garantir a vitória para o teu povo. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. Ah, porque a última palavra vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que está aqui nesta noite para dar vitória para o teu povo. Continua falando conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com palmas para Jesus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Eu confesso aos irmãos que escatologia não é o meu forte, mas ultimamente Deus tem me incomodado muito para pregar sobre isso, para falar sobre isso, né? Para quem não sabe, escatologia é para falar sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus. E Deus tem me incomodado, então eu tenho me aprofundado, eu tenho estudado, tenho procurado aprender justamente para obedecer à voz de Deus, amém? Então abram comigo lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3, a partir do capítulo 14. Diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, é miserável, é pobre, é cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu o repreendo e castigo a todos o que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí, pode se assentar. Irmãos, por muitos anos, o apóstolo João, ele ficou ali exiliado, preso na ilha de Patmos, que fica na Grécia. Na Grécia não, desculpa, fica na Turquia. E o apóstolo João, ele escreve então cartas para 7 grandes centros, ou 7 grandes igrejas, né? Então, muitos estavam ali sofrendo perseguição, muitos ali estavam sofrendo opressão por parte do Império Romano.
Então, ele escreve essas 7 cartas. E, ao que nós lemos aqui, fala da última carta, que é a carta de Laodiceia. Algumas linhas teológicas dizem que cada carta representa um período em que a igreja estava vivendo ou está vivendo. E outra linha teológica diz que cada carta, ela representa, misturando todas, o que a igreja está vivendo hoje. Então, independente de cada linha teológica defende, o que nós vamos falar aqui, o que Deus tem colocado no meu coração, então independe de cada linha teológica. Independente de cada linha teológica, vai servir ambas as duas. Originalmente, essa cidade, ela não chamava Laodiceia, ela se chamava Dióspole, e ela teve seu nome mudado porque um imperador resolveu visitar essa cidade com a sua esposa. Então, ele visitou essa cidade e a esposa dele ficou encantada com a cidade, por ela ser uma cidade que ficava próxima a uma corrente de água termais. Então, ele visitou essa cidade, a mulher dele ficou encantada, e ele resolveu ali propor algo àquela cidade, que ele ajudasse a cidade a se tornar um grande centro econômico, um grande polo econômico. E ele ofereceu a ajuda à cidade, mas com uma condição, que o nome da cidade fosse mudado. Então, ele mudou o nome da cidade de Diápolis para Laodiceia, em homenagem à sua esposa que se chamava Laodice. Então, a cidade acabou ganhando esse nome por causa disso. Era uma das grandes cidades ali da Ásia Menor, que foi uma capital ali daquela região da Frígia. E então ali tinha um grande centro comercial, ali tinha um grande polo bancário, eles eram grandes fabricantes de uma espécie de colírio que só eles tinham, um grande centro de moda, que naquela época só Roma que possuía um polo de moda, e eles se tornaram um grande centro de moda, por causa que eles tinham uma lã chamada lã negra. Eles eram as únicas pessoas que tinham ali esse tipo de lã. E a cidade era tão rica que, quando ela foi destruída por um terremoto no ano 60 a.C., eles resolveram não aceitar a ajuda de Roma e reconstruir a cidade com seus próprios recursos, de tão rica que era a cidade. E a carta que nós lemos em Apocalipse, enviada pelo apóstolo João a essa cidade, ela foi enviada justamente nessa época em que a cidade estava sendo reconstruída, justamente nessa época em que a cidade estava sendo reerguida. E essa cidade ela foi se tornar em ruína somente mais tarde, lá no século XIII, pelos turcos otomanos. E Jesus, através de João, então ele usa uma metáfora para falar com aquele povo. Ele usa uma metáfora para descrever um problema espiritual que aquele povo estava passando. Então ele fala da água morna, água que não é quente e nem é fria. Quem aqui já tomou água morna? Ruim, horrível, não tem como, insuportável, não dá náuseas, né? Assim que Jesus falou, náuseas. E aqui Jesus está falando desse povo, dessa questão, que aquele povo ele era um povo indiferente, eles não estavam nem aí. Os laodiceanos não eram quentes e não eram frios, eles não tinham fervor espiritual, eles não tinham paixão em conhecer a Jesus, eles não tinham paixão em conhecer a Deus, mas eles também não eram frios, eles não haviam rejeitado a Deus, eles não haviam se esquecido de Deus, eles não haviam deixado o caminho de Jesus, mas eles eram mornos, eles tinham uma vida espiritual que os deixavam confortável, eles tinham uma vida espiritual em que era o suficiente para eles.
mas eles não eram suficientemente fervorosos na presença de Deus. E ser fervorosos não é gritar, não é sapatear, não é rodopiar. Ser fervoroso, quando a Bíblia fala em ser fervoroso, é ter comunhão com Deus, é ter intimidade com Deus, é ter leitura bíblica, é ter oração, é dar bom testemunho, é estar nos cultos. Mas há também um motivo para Jesus ter escolhido essa metáfora para falar com aquele povo sobre a água morna. Laodiceia, ela ficava entre várias outras cidades ali, daquela região da Frígia, entre as 7 cartas, Éfeso, Colossos, Sardes, Esmirna, ficava entre essas regiões. E só que essa cidade de Laodiceia, ela não tinha reservatórios de água. Ela não possuía reservatórios de águas. Então eles tiveram que construir vários arquedutos para poder trazer água até a cidade. E uma das cidades da qual eles traziam água era a cidade de Colossos, porque havia uma grande fonte de água fria lá. Então eles fizeram um arqueduto para trazer água fria da cidade de Colossos. Só que a cidade de Colossos, a água não era o suficiente para abastecer a cidade. Então eles trouxeram também água de uma cidade chamada de Herápolis, muito visitada naquela época pelas pessoas, porque ali havia uma grande quantidade de fontes de águas termais, águas quentes e ricas em minerais. E as pessoas iam até aquela cidade de Herápolis para usufruir daquelas águas quentes, porque aquelas águas quentes, elas traziam de uma certa forma uma cura para os seus corpos, uma cura para as suas dores. Então as pessoas iam ali visitar aquela cidade justamente para poder ali aliviar o seu sofrimento através das águas quentes. Então a água quente que vinha do arqueduto de Colossos, com a água fria que vinha do aqueduto de Colossos e misturava com a água quente de Herápolis, ela chegava até a cidade de Laodiceia morna. Aquelas águas deixavam de ser geladas e deixavam de ser quentes. Elas chegavam até aquela cidade mornas. E o que Jesus está dizendo aqui é que os crentes de Laodiceia ficaram acomodados. Eles se tornaram pessoas autossuficientes. Eles achavam que não precisavam mais da presença de Deus, não precisavam mais da visitação de Jesus. Então ele usa dessa metáfora para poder despertar o povo, para poder acordá-los, para poder fazê-los enxergar a situação espiritual que eles estavam vivendo. Ele disse: vocês acham que tudo está bem, mas na verdade vocês se tornaram algo que eu tenho vontade de cuspir da minha boca. Sejam quentes ou sejam frios, estejam na igreja ou fora dela, seja uma coisa ou seja outra, mas não sejam mornos na presença de Deus, não sejam inconstantes, indiferentes. É isso que Deus está nos alertando. Veja só o que diz o versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada eu tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Eles se tornaram muito ricos naquelas cidades. Eles diziam: eu sou rico e não preciso de nada. Era o que eles diziam de si mesmo: eu não preciso de nada, eu tenho riquezas, eu tenho uma cidade próspera, eu tenho tudo. E esses cristãos não estavam ali, eles não estavam sofrendo perseguição, eles não estavam sofrendo discriminação. E isto era muito bom para eles. Enquanto as outras igrejas estavam sendo perseguidas, a igreja de Laodiceia, ela estava acomodada. Não havia perseguição, não havia sofrimento, não havia dor. Então eles não se sentiam empolgados com o evangelho. O evangelho havia se tornado algo comum para eles. Tá tudo bem, vamos para a igreja. Lá tem bons louvores. Lá tem gente legal.
lá o espaço é aconchegante. Vamos lá. Vamos aproveitar. Ouvir uma palavra boa, uma palavra legal. Uma palavra que vai trazer conforto ao nosso coração. Vamos lá. Era assim que eles pensavam. Outro dia eu estava até conversando com a Vânia e com o futuro esposo dela, né, o pastor Genilson, que ficou lá em casa, nós estávamos conversando, eu falei, eu tenho orado há muito tempo para Deus. Eu não aguento mais ouvir palavra de bênção, né, palavra que nos enche. Está na hora de trazer correção para a igreja. Está na hora de levantar as pessoas que vão trazer correção para a igreja. Nós precisamos ser corrigidos. A igreja está se tornando Laodiceia hoje porque não tem mais correção. É bênçãos atrás de bênção. É gostoso, é maravilhoso. Mas uma criança, se você não corrigir, ela vai crescer mimada. Ela só vai querer me dar. E na hora que você falar não, ela vai espernear, ela vai chorar. E nós estamos tornando essas crianças mimadas por Deus. Por Deus não, né? Por alguns pregadores. Porque Deus, Ele corrige a quem Ele ama. E muitas vezes Ele traz correção para nos corrigir. E eu tenho orado para Deus, Deus, me corrige. Me bata, mas me dá cintada com força. A gente precisa, irmão. E o que há de errado em estar bem financeiramente? O que há de errado em ter um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo? O que há de errado em tomar uma cervejinha e ir para uma balada, ouvir um funk, ouvir uma música cheia de pornografia? O que há de errado nisso? Não há nada de errado, a não ser quando você é pobre, cego e nu. E muitas vezes nem se dá conta disso. Que não está enxergando, não está ouvindo. Não há nada de errado. A não ser por esse motivo. Que você não enxergue que você está indo para um caminho de abismo. Muitas vezes a questão, o problema é que nós achamos que estamos saciados quando nós, na verdade, nós estamos passando fome. Quando nós estamos cegos e às vezes achamos que enxergamos. Muitas vezes estamos achando que estamos saciados, mas Jesus ali está oferecendo um banquete e nós estamos rejeitando. Quando não somos nem quentes nem frios, aquilo que mais nós valorizamos vai se perdendo entre os nossos dedos. A fé e os valores vão se esmorecendo, vão desaparecendo. E esta é uma carta muito importante para a igreja de Laodiceia. Porque Laodiceia, ela pode representar a igreja que nós vivemos hoje. A palavra Laodiceia significa povo julgado. E esta é uma igreja que existirá na volta de Cristo. Uma igreja que será julgada pelas suas ações, pelas suas atitudes. A última igreja encontra-se a um passo da eternidade, mas adormece confortavelmente em sua morna vida. Não reconhece o tempo que está vivendo. Cristo está batendo na porta do coração de Laodiceia. E ela faz um apelo para que ela acorde e se entregue a Ele. Para que proclame a sua palavra. E prepare o caminho para a volta dEle. Só que muitas das pessoas de Laodiceia estão dormindo e estão acomodadas. Então, o que podemos fazer em relação à mornidão que há em nossas vidas? Está no versículo 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico.
Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E desse versículo, eu tiro daqui 3 coisas para nós aprendermos e mudarmos a nossa vida. A primeira coisa que eu tiro daqui é o ouro refinado no fogo. Ouro refinado pelo fogo. E há uma referência desse ouro refinado pelo fogo lá em 1 Pedro 1,7. Diz assim: assim como para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pedro aqui, ele compara a fé com o ouro refinado no fogo. Ela é muito mais valiosa do que o ouro, porque ela não perece, ela não esmorece. E é isso que Jesus está mandando aquele povo comprar. Compre de mim uma fé inabalável, uma fé que não desaparece. Quando nós nos sentimos confortáveis e confiantes em nós mesmos, nós somos sujeitos a esmorecer na fé. É fácil pensar na fé como algo que logo vai desaparecer das nossas vidas. Deixamos muitas vezes a fé de lado, deixamos muitas vezes de orar, de ler a Bíblia, de buscarmos os valores espirituais. Jesus está nos dizendo: acorda, igreja, você está sem fé, desperta, igreja, dê um passo em direção à fé, rompa as fronteiras do conformismo, assuma um novo desafio na presença de Deus. O segundo ponto que eu tiro daqui desse texto é vestiduras brancas. E nós temos a referência de vestiduras brancas lá em Apocalipse 7,14, que diz assim: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quando a Bíblia fala de vestidura branca, ela está falando de justiça, da justiça de Deus, da aceitação diante de Deus. E essas vestiduras ficaram brancas pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício de Jesus na cruz. E nós somos considerados justos diante de Deus quando aceitamos aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário. E aí então Ele torna as nossas vestes brancas. Os mornos esqueceram das boas novas. Os mornos se esqueceram da palavra de Deus, do preço que foi pago pelo resgate deles através da cruz do Calvário. A vestidura branca que Jesus oferece, ela é essencial para as nossas vidas. Ela é essencial para a nossa segurança na caminhada com Cristo. Então valorize essa graça que é tão cara. Valorize esse sacrifício que Ele fez por nós. Perceba o quanto você precisa da justificação que vem através do sacrifício da cruz. Que sem ela nós não vamos chegar a lugar nenhum. Outro ponto que eu tiro daqui é colírio. O colírio, ele representa a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Que é aquele que abre os olhos do homem. Que é aquele que nos faz enxergar, que nos ajuda a entender. O próprio Jesus fez essa promessa aos seus seguidores, lá em João 16:13, que diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará o que está por vir. É o Espírito Santo que ilumina o nosso caminho. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos do Espírito Santo.
Jesus está dizendo, vocês precisam do Espírito Santo. Acham que enxergam, mas vocês na verdade são cegos. Só o Espírito Santo é que pode fazer nós mesmos enxergar o nosso coração. Só o Espírito Santo pode nos fazer enxergar aquilo que está dentro de nós, a podridão que está dentro de nós, o pecado que está dentro de nós, aquilo que está em oculto. Só Ele pode nos fazer enxergar isso. Sabe por que Jesus olha para a igreja fria? Ele fala, tá tudo bem você ficar aí, não tem problema. Mas quando Ele olha para a igreja morna, Ele diz, eu tenho vontade de vomitá-la. E Ele fala que eu tenho vontade de vomitar a igreja morna. Sabe por quê? Porque Ele depositou expectativa, Ele depositou dons, Ele depositou talentos. E o que a igreja morna está fazendo com tudo isso? Está jogando fora. Está usando para si próprio. É muito fácil, muitas vezes nós nos transformarmos em Laodiceia. Porque muitas vezes nós nos achamos melhores que os outros. Nós julgamos os outros. Começamos a achar que somos menos pecadores do que os outros. E sendo que na verdade nós precisamos do colírio nos nossos olhos. A igreja de Laodiceia causava náuseas no Senhor, porque ela achava que ela era o fim em si mesmo, que tudo girava em torno dela, porque ela ficava no centro, e ela era a mais rica. Só que essa carta de todas que o apóstolo João escreveu às sete igrejas, ela é a carta mais dura. E ao mesmo tempo que ela é uma carta dura, ela é uma carta de amor. Porque Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Então, se Deus estava trazendo essa palavra à igreja de Laodiceia, é porque Ele queria que a Laodiceia voltasse para a rota, voltasse para o caminho. Ele não queria que a igreja se perdesse. E muitas vezes nós estamos saindo da rota. E quando eu falei aqui que eu quero que Deus me corrija, é justamente por isso. Para que Ele me ponha na rota. E eu não saia dos seus caminhos. Porque muitas vezes o velho homem que está dentro de nós, fica nos puxando para o outro lado. Fica nos querendo tirar do caminho. Então nós precisamos da correção do Senhor, para nos mantermos na direção e no caminho que Ele deseja para as nossas vidas. E aí Ele diz, se põe zeloso. E quando nós falamos de zelo, a palavra zelo no grego, ela tem a mesma raiz da palavra ciúmes. Deus, Ele tem ciúmes de você. Ele te quer por completo, Ele não quer te dividir com ninguém. Arrependa-te, volte para o caminho de Cristo. Mude o seu coração, mude a sua mente, mude a sua rota. Eis que estou à porta e bato. Isso é uma referência clara ao arrebatamento da igreja. O Espírito Santo, Ele está tocando nos nossos corações para entrar nas nossas vidas. Quando Ele fala, eu estou à porta e bato, essa é uma referência à porta que João viu no céu. Essa é uma referência à porta que João viu no céu. Lá tem uma porta esperando para ser aberta para que nós entremos. Quando Ele fala de ceia aqui, Ele está simplesmente se referindo ao grande banquete celestial, ao grande banquete das bodas do Cordeiro. Jesus está nos convidando para um grande banquete, para entrarmos pela porta e cearmos com Ele.
Esta é uma igreja do arrebatamento. Uma igreja que representa a igreja da volta de Cristo. Uma igreja que está morna na sua presença. Uma igreja que precisa voltar para os caminhos do Senhor. Uma igreja que precisa se arrepender dos seus pecados verdadeiramente. Pregar sua palavra, assim como João fez, e preparar o caminho para a volta dele, que não está longe, está perto. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e nós falamos: por que eu não sou igual fulano? Por que eu não sou igual ciclano? Eu queria falar igual ciclano, eu queria falar igual fulano. Eu lembro que uma vez, primeira vez que eu fui ministrar na outra igreja que eu era, eu trouxe uma palavra lá sobre era sobre nós voltarmos à presença dele também, sobre complexo de inferioridade. Ministrei e no final uma pessoa veio falar comigo e a pessoa falou: eu posso dizer algo para você? Eu disse: pode. Posso ser sincero? Pode. Aí ele falou: nossa, você trouxe uma palavra muito dura, muito pesada. Eu falei: é verdade, né? Devia ter pegado mais leve. Aí, amém. Fui para casa, fiquei pensando, refletindo. E da outra vez o pastor me colocou para pregar de novo. Falei: não, agora eu preciso levar uma palavra do fogo, não posso levar uma palavra pesada. Preparei a palavra, né, abençoada. E de repente, eu ouvi uma voz: cadê ele? Aí eu procurei. Alguém está me chamando, né? Não achei ninguém. Continuei lá. E eu ouvi de novo: cadê ele? Aí eu falei: opa, tem algo errado. E aí o Espírito Santo me falou no meu coração: cadê aquele que eu formei? Aí eu entendi. O pastor Ronei pregou aqui sobre Daniel e seus amigos. E foi o que Deus me ministrou naquele dia. Daniel e seus amigos, eles não se resolveram ser igual àqueles homens daquela cidade. Eles resolveram ser diferentes. E aí Deus me falou: cadê ele? Cadê aquele que eu formei? Eu não te formei para ser igual aos outros. Eu te formei para ser diferente. É da forma que eu te formei que eu quero te usar. Não da forma que os outros desejam. E aí eu entendi. E depois disso, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar, eu digo a Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? E essa era uma palavra que eu juro que eu não gostaria de trazer. Porque não é uma palavra confortável de se ouvir. Correção não é boa. Não é agradável. Mas como eu falei, nós precisamos. E se Deus direcionou, a gente tem que falar. Amém? E eu quero terminar dizendo que essa é a igreja do arrebatamento. Essa é a igreja do fim. Nós precisamos cada dia mais amar Jesus. Porque o amor tem se esfriado. E nós não podemos deixar que essa chama se apague dentro de nós. Nós não podemos deixar que Jesus se perca dentro de nós. E nós pegamos as coisas que nos agradam, as coisas que são mais fáceis, e sejam mais fortes dentro das nossas vidas. Quantas pessoas aí fora procurando nas coisas o conforto que só Jesus pode dar, mas são pobres,
miseráveis, cegos e nus, porque acham que não precisam de Jesus, acham que não precisam do Deus que pode confortar os nossos corações, que pode mudar as nossas vidas. Essa é a igreja que nós estamos vivendo, e nós precisamos abrir os nossos corações e acreditar no sacrifício que Ele fez, e mudar os nossos caminhos, e voltarmos para a rota que um dia nós tentamos desviar dela. Jesus está dizendo: volte, igreja minha, porque eu quero você toda para mim. Amém? Essa é a palavra de Deus, e assim eu agradeço a minha oportunidade.